Vamos lá, galera. Episódio 21. Passamos aqui da metade dos 5 minutos, né? Faltam 19. Agora é contagem regressiva, né? A Copa entrando no fase do mata-mata e os 5 minutos também, indo para os seus episódios finais. Vamos lá, então, falar sobre o sono e a cafeína, tá? Então, a gente sabe que o consumo de cafeína como suplemento é comum em atletas, tá? Mas é importante alertar sobre alguns pontos que são bem significativos. Então, a relação entre o consumo da cafeína e a boa arquitetura de sono é profunda, tá? Então, ela tem um nível de evidência A para interferência, ou seja, se você não fizer um uso inteligente da cafeína, você vai prejudicar a arquitetura do sono, tá bom? E nível B de evidência para dependência cíclica, ou seja, muitos atletas, eles passam a usar a cafeína para poder compensar uma sonolência ou para poder compensar um estado de ânimo com base na cafeína. Acabam não usando o sono, a boa qualidade do sono, a boa arquitetura do sono, e acabam criando uma dependência cíclica da cafeína para se sentir mais motivado, mais animado, mais ligado e também com menos sonolência durante o dia a dia, ok? Vamos lá discutir um pouco sobre isso. Então, a cafeína ela é um antagonista que compete pelos receptores de adenosina. Então, a adenosina é um subproduto do metabolismo, ela se acumula durante o dia e à noite, conforme esse acúmulo é recaptado por receptores específicos, tá? Você vai ter aqui a chamada pressão do sono, ou aquela questão de sonolência natural que a pessoa tem normalmente, tá? Então, se você usa muito a cafeína, a gente vai ver um pouco mais que ela compete pela ligação, pelo sítio de ligação da adenosina e, consequentemente, isso vai prejudicar lá a pressão do sono e a sonolência natural da pessoa. Tá? E, consequentemente, nós temos aqui a fragmentação do sono, então, muitos estudos estão mostrando que esse consumo inadequado da cafeína, mesmo que você tome 6 ou 10 horas antes de deitar, reduz significativamente o tempo total de sono, tá? E a eficiência do sono, beleza? Também aqui uma supressão do sono profundo, porque interfere nas ondas lentas. Então, a cafeína ela vai também, usada de maneira equivocada, impedir aqui a duração das ondas lentas, que é o estágio N3, tá? Que aqui nós temos um importante estágio da reconstrução estrutural do nosso corpo durante a noite, do anabolismo, e também da liberação do hormônio de crescimento, tá? E, consequentemente, do reparo tecidual resultante. E aumento da latência, ou seja, o indivíduo, nós costumamos acordar ou migramos para um sono superficial, um ciclo sono-vigília a noite toda. Então, aqui é comum o indivíduo acordar, tá? E aí depois ele tem uma dificuldade muito grande de voltar a dormir, nós chamamos de latência do sono, tá? Então, aqui, vamos lá. Então, aqui nós temos um indivíduo que não consome a cafeína. Então, a adenosina, ela se ligando com os receptores específicos, isso acontecendo de modo natural, você vai ter ali a chamada pressão do sono, tá bom? Já com a cafeína, que está em vermelho aqui, a cafeína ela vai competir, tá? Com a adenosina, vai ocupar o espaço de ligação da adenosina e, consequentemente, isso vai criar uma ausência, uma deturpação aí da pressão do sono, tá? É, vamos lá, então. Além disso, vamos lá ver o que acontece durante a noite. Então, mesmo que você tome essa cafeína até 10 horas antes, tá? Isso vai causar um prejuízo, porque existe uma latência, ou um chamado período de meia-vida, que a gente vai ver um pouco da cafeína. E aí você vai ter aqui, vamos reparar aqui nesse azul escuro e aqui no púrpura. Aqui é uma noite de sono normal. Então, é normal que o indivíduo ele tenha pequenos despertares, tá? À noite, tá? Mas com tempo de latência curto, beleza? Aí o tempo total de sono, 7 horas e meia, 8 horas, 9 horas, beleza? Já com a cafeína, mesmo que você tome com bastante antecedência, você vai ter uma maior fragmentação do ciclo de sono, uma menor duração, tá? Do período chamado N3, das ondas lentas, tá bom? E o sono REM, pode perceber que nem vai acontecer, ó. Você tem uma diminuição do período N3 do sono, que é que tem liberação de GH, tem toda ali uma base do bom anabolismo acontecendo aqui à noite. Então você vai suprimir isso de maneira muito significativa, beleza? Ah, então aqui, nós já falamos aqui, então, em condições normais, a onda lenta que acontece, aqui eu falo onda lenta, tá, pessoal? Onda cerebral, padrão de onda teta e delta, que são ondas lentas, beleza?
Então, isso é normal. Para dormir, é importante ter essas ondas lentas predominando. Já com a cafeína, você vai ter totalmente uma ruptura desse ciclo de ondas lentas, tá bom? Isso vai prejudicar bastante a qualidade do sono, consequentemente, liberação de GH e reparo tecidual, ou seja, todo o seu anabolismo fica prejudicado. Tá? E ainda que você acorde durante a noite, os pequenos períodos de despertar noturno, com uma dificuldade muito grande de você voltar a pegar no sono, que nós chamamos de latência do sono, ok? A dependência e os efeitos. Então, o que acontece é que a cafeína cria uma dependência, e ao criar uma dependência, ocorre um ciclo vicioso, chamado como cascata de má adaptação. Beleza? Então, olha lá o que acontece aqui. Essa residência metabólica, ou seja, a chamada meia-vida da cafeína, pode durar até 7 horas. Então, mesmo que você tome lá tarde, você vai ter um período de meia-vida que vai invariavelmente chegar no período noturno. E aí vai atrapalhar você pegar no sono, ou no início do seu sono, você vai ter um efeito da cafeína ali agindo ainda. Beleza? Então, até se consome cafeína à tarde, ainda possui níveis circulantes significativos à noite, o que prejudica a qualidade do descanso. Aí isso vai gerar um cansaço residual, quer dizer, no outro dia, com sono de baixa qualidade, bastante fragmentado, tá? Com pouca duração e pouca qualidade da fase N3, ausência de sono REM, tá? Então você vai acordar mais cansado, mais sonolento, mais desatento, tá bom? Com menos energia no dia seguinte, chamado cansaço residual. Aí tem o reforço negativo. Bom, se eu acordei assim, o que que eu faço? O atleta faz, vai lá e usa mais cafeína ainda para compensar esse cansaço. Daí, em vez dele corrigir o sono, ele vai lá e corrige a dose de cafeína, tá bom? Então, isso vai criando uma dependência e uma bola de neve, né? Que vai acontecendo, inclusive pode culminar, né? Como em tudo que a gente já falou, queda de rendimento, risco de lesão aumentado, fragmentação da decisão, da boa tomada de decisão no esporte. Então, isso é muito complicado, tá bom? Então, vamos lá. Então, você tem ali um resíduo de metabolismo, quando vai, mesmo que você tomou à tarde, vai ter um resíduo de metabolismo ali. Isso vai atuar na fragmentação do seu sono, prejudicando aqui a ocorrência de ondas do período N3 e do sono REM, tá? Aumento da latência do sono, beleza? Prejuízo de uma maneira geral do sono e do anabolismo resultante. Fadiga elevada, tá? Então a gente sabe que esses níveis de adenosina elevados correspondem à fadiga, porque elas deixam de se ligar com os seus sítios específicos, tá? De metabolismo. A fadiga residual durante o dia e o reforço, tá? Vai lá e toma mais cafeína ainda. Então, isso aqui, se continuar acontecendo, invariavelmente vai culminar em perda de performance, falta de atenção, lesões que poderiam ser evitáveis, falta de boa tomada de decisão no esporte, que é tudo muito ruim para quem investe no esporte, para quem pratica o esporte, tá? E a cafeína, ela mascara, né? Como ela mascara a adenosina, o cérebro não percebe o nível real de fadiga mental. Então, você está ali sob efeito da cafeína, você está achando que a sua percepção subjetiva diz que está tudo bem. Mas toda a sua linguagem subjetiva ou fisiológica está dizendo que não está bem. Inclusive, no nosso sistema chamado BioTarget, nós temos uma avaliação que ajuda a fazer essa relação entre percepção subjetiva de bem-estar, tá bom? E a realidade fisiológica, se há uma coerência entre isso ou uma incoerência. Então, havendo uma incoerência, nós sabemos que é um metade do caminho andado e para um overtraining ou para uma lesão que poderia ser evitado. Beleza? Então, esse mascaramento, ele já falamos que vai aumentar o risco de lesão, porque interfere no sono, beleza? E isso indiretamente vai lá prejudicar todo o seu anabolismo, com a síntese de colágeno, reparação de músculos, tá? Pós-esforço, restauração neuromuscular, o recovery neural e periférico, tá? O neural e muscular, tá? Isso vai aumentar a vulnerabilidade estrutural. E uma recuperação incompleta. Então, quando você não tem uma boa noite de sono reparador, essa restauração cognitiva e fisiológica, beleza? Também vai ser prejudicada. E aqui um outro dado. Então, se você está numa fase que você está fazendo uma etapa de treinamento para aprendizagem técnica ou para aperfeiçoamento técnico, se você dorme mal, tá? Você também vai ter um prejuízo, tá? Porque a sua memória motora, que deveria assimilar melhor esse gestual técnico, esse treino técnico, fica prejudicado. Então, você não, como não consegue chegar numa boa quantidade e qualidade do período N3, das ondas lentas e do sono REM, então você acaba não tendo uma boa memória, uma boa ancoragem de aprendizagem na memória motora, tá bom?
Então, o atleta que ele treina, mas ele dorme mal, tenta melhorar a parte técnica, mas o sono ruim pode prejudicar esse resultado também de aprimoramento técnico, tá? Então, aqui para a gente finalizar, que o consumo da cafeína aqui, já vimos que ela vai criar dois problemas muito grandes, que é a vulnerabilidade estrutural, tá? Impede liberação de hormônio de crescimento, impede reparação de tecidos musculares, impede síntese de colágeno de qualidade, tá bom? Impede a regeneração ou o recovery neural ou cerebral, tá bom? Então, tem uma série de fatores aí que são prejudicados. E aqui também o reparo, a recuperação cerebral prejudicada também, tá bom? Então, essa questão ligada a circuitos de aprendizagem e memória ficam prejudicados pelo que eu expliquei no slide anterior, beleza? Então, você pode ter aqui uma dificuldade em aprender ou melhorar a aprendizagem de um gestual técnico, porque você dorme mal, tá bom? E aqui, já falamos também, está bem batido, que você vai ter um aumento do risco de lesões, bem como queda de rendimento, bem como decomposição de gesto técnico, bem como piorar também a sua capacidade de se proteger de lesões que seriam evitáveis, beleza? E aqui para a realidade do futebol, também a FIFA recomenda, e aqui em pauta também na Copa de 2026, que a cafeína é um importante recurso ergogênico, mas que tem que ter um controle rigoroso para não sabotar a recuperação nem prejudicar a performance. Então, a gente já falou aqui que uma dosagem ideal de 3 a 6, vou deixar para vocês aqui, mas uma dosagem para performance 3 a 6 miligramas por quilograma, tá? Ingeridos 40 a 50 minutos antes do esforço. Tá? E tomando cuidado com o período, né, pessoal? Tá? Tem que ver se vale a pena usar se for um jogo à noite, tá? Então, tem que ver o custo-benefício disso aí. Tá? Existem outras formas de você atuar na performance, a gente já discutiu aqui, beleza? Do que usar a cafeína quando for o foco no período noturno. E horário de corte também já definimos, que é 14, 15 horas ali, não ingerir mais cafeína, tranquilo? E lembrar que existe uma meia-vida metabólica da cafeína, que pode chegar até 7 horas no organismo. Então, se tomar à tarde, isso vai interferir no sono, tá bom? E aí, lógico, a gente também tem aqui que entender que no período noturno não é interessante usar cafeína. Tem, por exemplo, o mouth rinse, que nós já vimos na questão do carboidrato, tá? Para poder utilizar. Dependência e tolerância, e individualidade genética. Então, para você adaptar isso individualmente, é importante testar com o atleta antes, se você entender, ou se a comissão entender que é importante a cafeína para este atleta, é importante um período de teste para pilotar o efeito dessa dose de cafeína para esse atleta e ver o custo-benefício. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.